Olá, pessoal, paz e graça da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Eu sou o pastor Gilberto Barbalho e eu quero trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e não só abençoar a sua vida, mas te libertar. É isso mesmo. Jesus falou assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus falou isso para os judeus, que conheciam todas as leis de Deus. O povo judeu começa a estudar a lei de Deus a partir dos 5 anos de idade. Com 10 anos de idade, ele já conhece todas as leis. Jesus falou para o jovem rico: você sabe os mandamentos? Ele falou: os mandamentos eu tenho guardado desde a infância. Pois é, ele que guardava os mandamentos desde a infância, aquele povo que era costume deles, é costume deles fazer isso, guardar os mandamentos da lei de Moisés da infância. Jesus falou que eles precisavam conhecer a verdade. E que verdade é essa que Jesus falou para eles que eles precisavam conhecer? Olha o que Paulo escreveu aqui em Romanos 10, versículo 1. Olha só, vou ler para você. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, do povo dele, que Paulo é judeu, fariseu, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha só, meus irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Vê se você consegue compreender um negócio desse. Paulo, que era um judeu, fariseu, perseguidor da igreja de Cristo. E por que ele perseguia Cristo? Porque ele achava que os cristãos não cumpriam a lei, que eram aceitos e tal. E o próprio Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, ele falou: quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois que Paulo teve um encontro com Cristo, foi revelada a graça de Deus para ele. Em todas as cartas de Paulo, ele fala muito abertamente sobre a graça de Deus. E aqui ele fala: olha, a minha oração e a minha súplica a favor deles, do povo judeu, são para que eles sejam salvos, porque eles são um povo zeloso. Eles são um povo que tem zelo por Deus, porém eles não conhecem a justiça de Deus, eles não têm entendimento. E eles procurando estabelecer a sua própria. Eles não entenderam, e é o que está acontecendo hoje com as igrejas, infelizmente, o mesmo erro que os judeus cometeram de não aceitar Jesus, no caso a graça, porque ele já tinha a lei, o mesmo erro a igreja está cometendo hoje. Porque hoje o que se prega nas igrejas é um evangelho misturado com a lei. E aí não funciona. Paulo disse bem claro que o fim da lei é Cristo. Você consegue entender isso? O que significa isso? O fim da lei é Cristo. Não tem como você estar em Cristo e estar na lei ao mesmo tempo. Não tem como você estar na graça e na lei ao mesmo tempo. A graça é um lugar e a lei é outro lugar. A graça é a nova aliança, a lei é a antiga aliança. A graça está no Novo Testamento e a lei no Antigo Testamento. Não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, quando Paulo disse que o fim da lei é Cristo, é que quando você aceita Cristo, você sai debaixo da lei. Lá em Gálatas, Paulo escreveu que Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, quando a pessoa está na lei, quando ela aceita Jesus, o fim da lei para ela passou para o lado da graça. Então ela está aqui desse lado, do lado da graça. No lado da graça, a lei não tem jurisdição. E no lado da lei, a graça não tem jurisdição. Então, quando a pessoa está debaixo da lei, é ela que tem que fazer. A lei vai apontar para você. A lei vai falar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, que você tem que amar a Deus, que você tem que amar o seu próximo, que não... São os 10 mandamentos. Essa é a lei. E quem tem que cumprir os 10 mandamentos? Você. Você consegue cumprir os mandamentos? Não.
Então Deus veio, enviou Jesus Cristo e ele cumpriu a lei por você. Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu a lei no seu lugar, no nosso lugar, e hoje ele nos representa diante de Deus. Então, para nós que estamos na graça, não tem lei, não tem condenação. A lei não tem jurisdição para quem está em Cristo. A lei não tem jurisdição para quem está debaixo da graça. Porque para quem está debaixo da graça, para quem aceitou essa graça, a lei não tem jurisdição. Essa é a justiça de Deus. Ah, mas os judeus não aceitaram isso. Eles estabeleceram a sua própria justiça, como diz aqui, né? Desconhecendo a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria. E é o que está acontecendo. Quando a gente fala da graça, aí já logo vem, não, mas a gente tem que fazer isso, fazer isso. Quando você tenta fazer algo, você está estabelecendo a sua própria justiça. Foi o que o jovem rico falou para Jesus. O que eu tenho que fazer para receber? Ele estabeleceu a justiça dele próprio. Ele queria fazer para receber. Isso é justiça própria. E quando você tem justiça própria, é como se você rejeitasse a de Deus. Porque quando ele falou o que eu tenho que fazer para receber, ele estava estabelecendo a justiça dele. Ou seja, ele queria receber a salvação baseado no que ele poderia fazer. E Jesus falou para ele, você sabe os mandamentos? Ele falou, os mandamentos eu tenho guardado. Ele falou assim, então vende tudo que você tem. E ainda, mesmo ele guardando os mandamentos, e mesmo vendendo tudo que tinha, ainda não era o suficiente. Porque Jesus falou, vende tudo que você tem, dá para os pobres, me segue, e aí você vai conseguir entrar no céu. E quando na verdade não precisa nada disso. Não precisa você vender tudo que tem, não precisa você fazer nenhum sacrifício. Você só precisa aceitar a graça de Deus, que Jesus fez tudo por você. Você não precisa nada daquilo. Mas por que Jesus falou para ele? Porque ele estabeleceu daquela forma. Então, já que ele estabeleceu daquela forma, então Jesus falou para ele, vende tudo, dá para os pobres, me segue e aí você vai entrar no céu. E aí ele foi embora triste. E quando na verdade, a Bíblia fala assim que a salvação é pela graça, não vem de vós, não é pelas suas obras. Então, aceita a justiça de Deus, aceita a graça de Deus. Creia que você é salvo, você pode ser salvo e abençoado, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que Cristo fez. Você pode ver que tem uma frase que pega todas as religiões. Tudo quanto é igreja e religião, eles pregam mais ou menos baseado na lei. As doutrinas são diferentes, mas a base é a mesma, é a lei. Quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz o mal, recebe o mal. Quem planta, colhe, não é verdade? É verdade da lei. E essa verdade não te liberta. Agora, se você crê na justiça de Deus, você, mesmo que você tenha feito mal, quando você vem a Deus, você recebe o bem. Porque o mal que você fez, que eu e você fizemos, que nós plantamos, quem colheu o mal? Jesus. Ou seja, aquele que fez o bem, recebeu o mal. Então, a justiça de Deus, Deus é justo em nos receber na presença dele. Independente das nossas obras, independente do que a gente fez, Deus é justo em receber um pecador na presença dele. Porque o mal que nós plantamos, o pecado que nós cometemos, não ficou impune. Deus puniu tudo no corpo de Jesus. E hoje nós podemos receber de graça pela fé. Mas enquanto você estabelecer a sua própria justiça, achar que você tem que fazer algo para receber, você vai ficar que nem o povo judeu aqui, ó. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem zelo por Deus, que procura fazer tudo certo para Deus, porém não com entendimento. E qual era o entendimento que eles não tinham? Que o fim da lei é Cristo. E é o mesmo entendimento que a igreja não está tendo hoje. A igreja de Jesus hoje, os cristãos de hoje, eles não entenderam que o fim da lei é Cristo. E Paulo deixou isso bem claro. Então, para mim, está bem claro que o fim da lei é Cristo. E que eu não posso confiar na minha própria justiça, não naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas naquilo que Jesus fez por mim naquela cruz. Tá bom? Então, eu quero fazer uma oração por você, para que você entenda essa justiça, a justiça de Deus.
Você quer entender a justiça de Deus? Porque Paulo, ele fez a oração pelos judeus. Ele falou aqui, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. E essa é a minha oração, essa é a minha súplica a Deus, para que você seja salvo, para que você seja curado, para que você entenda a justiça de Deus. Porque enquanto você não entende a justiça de Deus, você vai se estabelecer na sua própria justiça, na justiça da lei. A lei aponta para você. A lei diz o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. E a lei, é impossível uma pessoa cumprir a lei. Porque quando o jovem rico foi até Jesus, e Jesus falou para ele, deu a lei para ele foi embora triste. E aí os discípulos perguntaram, mestre, desse jeito quem pode ser salvo? E Jesus falou, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Ou seja, ele estava se referindo à salvação. Ele disse que é impossível um homem cumprir a lei de Deus, mas é possível a Deus. O próprio Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Ele cumpriu a lei por nós. Ele não veio cumprir a lei para te dar o exemplo, para você ser igual a ele. Não, você não vai conseguir ser igual a ele, você não vai conseguir cumprir a lei. O que foi que Jesus fez? Ele cumpriu a lei no seu lugar. Você vai tentar cumprir a lei? Se ele cumpriu a lei por você, então é em vão. Deus precisava de um homem que cumprisse a lei. E ele não achou ninguém. E Deus olhou e viu todas as pessoas, todas as gerações. As gerações do passado, a do presente e até as do futuro. Deus olhou para todos e ele não achou um sequer. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Então o próprio Jesus desceu do céu, se fez homem e cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a exigência. E ele não teve nenhum pecado. E aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus puniu ele como se ele fosse o pior pecador. Porque ele recebeu os nossos pecados. E quando ele recebeu os nossos pecados, ele merecia toda a punição. Os nossos pecados mereciam a punição. Então Deus puniu nele os nossos pecados. E hoje, mesmo a gente sendo pecador, mesmo tendo pecado em nós, Deus nos recebe na presença dele, porque o pecado já foi punido no corpo de Cristo. Essa é a justiça de Deus. Agora, se você vai aceitar ou não, aí a decisão é sua. Os judeus não aceitaram. Eles, desconhecendo totalmente a justiça que vem de Deus, estabeleceram a própria. E você vai ficar estabelecido na sua própria justiça? Não, mas temos que fazer isso, temos que amar a Deus, temos que amar o próximo. Nós temos que fazer isso, mas fracassamos. Todos nós fracassamos em cumprir a lei. E porque fracassamos, Jesus desceu do céu e cumpriu por nós. Por isso Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando você vem a Deus, Deus não olha para você, ele olha para o seu cordeiro, ele examina o seu cordeiro. Se o cordeiro for perfeito, você também é perfeito. A Bíblia diz, se o primeiro é santo, o restante será santo. Se a primícia é abençoada, todo o restante será abençoado. Quem é o primeiro? Quem é a primícia? Jesus. Se ele é santo, você também é santo. Se ele é abençoado, você também é abençoado. Essa é a justiça de Deus. Essa é a maneira que Deus encontrou para nos salvar, enviando o Filho dele, estabeleceu a justiça dele. Não a lei fala da nossa justiça. A graça fala da justiça de Deus. Paulo escreveu, o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo mundo? Não, de todo aquele que crê. Você crê? Então receba essa justiça na sua vida. Eu vou fazer uma oração por você, para que você receba essa justiça, a justiça de Deus, e entenda de uma vez por todas que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê no nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos dê graça a essa pessoa, meu Pai, que talvez não tenha compreendido. Meu Deus, são tantas pregações que eu vejo misturada com a lei,
que tem confundido a mente de muita gente. Muitas pessoas estão estabelecidas na lei, na sua justiça própria. Mas eu peço que o Espírito do Senhor nos dê graça, entendimento, sabedoria para essa pessoa que me assiste e que me ouve neste momento. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que seja repreendido o espírito do engano, do erro, como está escrito, Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Senhor, a luz do Evangelho. Meu Deus, que a tua luz venha brilhar na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja luz na vida dela, que haja a tua presença, que haja paz, que haja alegria, que ela receba o teu amor, a tua paz e a tua alegria no coração dela, na mente, na alma. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todas as pessoas que creem e que me assistem nesse momento, no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e que a luz de Deus venha brilhar cada dia mais na sua vida, em nome de Jesus.